Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, o desespero bateu no bolsonarismo. E ontem, no Congresso Nacional, toda aquele tumulto que o Bolsonaro conseguiu fazer, inclusive, sabe o que eles fizeram? Destruíram, olha bem, destruíram uma mesa que foi criação do Niemeyer. Exatamente isso. Isso foi o resultado de todo aquele tumulto que o Bolsonaro, que já está com tornozeleira eletrônica, ele nem poderia ter ido participado daquela, inclusive que eles fizeram lá, a imprensa toda, o Bolsonaro dando entrevista, se ele está com tornozeleira eletrônica. Será que o Supremo Tribunal Federal não sabe que ele está proibido de dar entrevista? Será que o Bolsonaro não tem advogado para orientá-lo o que ele pode ou não pode fazer com essas restrições do Supremo Tribunal Federal? Porque parece que o Bolsonaro não respeita absolutamente nada. E ele tá inclusive, relembrando o tempo que ele estava no Exército, que ele cometia crime e não acontecia nada. Inclusive, ele foi expulso do Exército por causa dos crimes cometidos. Agora, é o fim da picada o que esse pessoal da extrema-direita está fazendo. Inclusive os governadores que estão querendo encobertar o Eduardo Bolsonaro, filho do genocida Bolsonaro. Eu agora quero ver como é que vai ficar essa situação. Porque o Bolsonaro, ele descumpriu as ordens do Supremo Tribunal Federal quando foi colocado nele a tornozeleira eletrônica. Porque tem um outro porém. Tornozeleira eletrônica se coloca só em topeira. Aquele pessoal topeira que vai ser condenado pela justiça, para eles não cometerem mais crime, como eles são topeira, no caso Bolsonaro, eu nunca vi ser topeira daquele jeito. E tem outra, o topeira Bolsonaro criminoso e ladrão, porque o Bolsonaro é ladrão. Inclusive, ele deu declarações dizendo que não era ladrão, que ele não tinha feito nada. E olha a declaração do Bolsonaro ontem, mostrando a tornozeleira eletrônica. Eu tenho até anotado aqui. Ele diz o seguinte, abre aspas, não roubei os cofres públicos. Ué, por que tem um processo no Supremo Tribunal Federal sobre roubo de joias? Quem foi que roubou aquelas joias e levou para vender nos Estados Unidos? Levou não, contrabandeou em avião da Força Aérea, da FAB.
avião presidencial foi usado para fazer contrabando de joias para os Estados Unidos. Quem foi que fez isso? Foi o genocida Bolsonaro. Aí ele diz assim: eu não roubei o cofre público, não desviei recurso, não matei ninguém. Quem foi que matou quase 1 milhão de pessoas na pandemia porque recusou de comprar vacina? Quem foi? Foi eu. Foi eu que recusei de comprar vacina e matei quase 1 milhão de pessoas na pandemia. O Bolsonaro é um dos maiores mentirosos. Ladrão, mentiroso, criminoso. E ainda ele diz assim: isso aqui, ele mostra a tornozeleira eletrônica, porque tornozeleira eletrônica é sinônimo de topeira. E ele mostra e ainda diz assim, que ele é uma pessoa inocente, que a tornozeleira eletrônica é covardia o que estão fazendo com o ex-presidente da República. Ele estava no cargo de presidente, mas nunca governou, porque quem manipulava tudo era o Arthur Lira. Aí ele, sabe o que ele completa a entrevista dele? O que vale para ele, o que vale para mim, ele diz, é a lei de Deus. Só que ele está equivocado. Porque nem Jesus Cristo, quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, ele falou assim: Pai, por que me abandonaste? Aí Deus respondeu para ele: porque cometestes crime. É o que o Bolsonaro está cometendo. Bolsonaro está cometendo crimes. E tem outra. Isso todos os dias. Agora, não dá para entender por que o ministro Alexandre de Moraes não bota o Bolsonaro na cadeia. Olha bem, o ministro Alexandre de Moraes, essa semana passada, ele inclusive mandou para a cadeia 2 senhoras que cometeram crime também. Elas são aquelas terroristas do dia 8 de janeiro. E tem outra. A justiça colocou tornozeleira eletrônicas e elas, como não respeitam a lei, começaram a cometer crimes. Aí o ministro Alexandre de Moraes mandou prender essas 2 senhoras. E por que não manda prender o Bolsonaro, que inclusive ontem no Congresso Nacional deu um prejuízo para o Estado, quebrando uma mesa que foi criação do Niemeyer. E agora fica por isso mesmo. Quem é que vai pagar o prejuízo? Porque, inclusive, do dia 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal está tentando resolver o problema do prejuízo que eles deram aos cofres públicos. E a mesma coisa fez o Bolsonaro ontem, quebrando aquela mesa do Congresso Nacional que foi uma criação do Niemeyer.
Apesar que eu até entendo, porque esse pessoal não gosta nada de arte. Eles são ignorantes. E olha bem, aquele tipo de mesa, por exemplo, que foi criada pelo Niemeyer, o Niemeyer já morreu, já não tem mais substituição. E tem outra, não vai dar para repor outra no lugar. Porque o autor da obra de arte já morreu. E a culpa é de quem? Do genocida Bolsonaro, que está com tornozeleira eletrônica e não está respeitando a lei. Ele foi lá no Congresso Nacional ontem para tumultuar, para relembrar o ato que foi feito no dia 8 de janeiro. Por isso que eles quebraram a mesa. Porque aquela mesa não é de qualquer jeito que se quebra, não. Ela é bem grossa, o vidro. O vidro é bem grosso. E eles quebraram a mesa. E agora? Quem é que paga isso? O Bolsonaro vai pagar? E o tumulto que ele fez no Congresso Nacional ontem, fica por isso mesmo? A população é que fica no prejuízo? Já não chega o que esse cara está querendo dar o golpe de Estado na nossa democracia para implantar no Brasil uma ditadura militar? Será que ele se esqueceu que nós já tivemos ditadura militar? E nós que passamos pela ditadura militar, sabemos o que é ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa, fascista, que eles querem dar o golpe na nossa democracia, certo? Inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.